Olá, galera do terceiro ano. Então, estou aqui com mais uma videoaula de filosofia, na qual eu irei dar continuidade do capítulo 15, que tem como tema central qual é o sentido da vida, né? Na aula passada, através da videoconferência, nós refletimos sobre esse tema, o sentido da vida. Aí eu perguntei para vocês, a vida ela já tem um sentido ou é você que atribui o sentido a ela? Então, para quem respondeu, né, colocou nós que damos sentido à nossa vida. Às vezes você se encontra no fundo do poço, achando que não tem mais sentido para viver, né? Então, se você for lembrar, tem vários sentidos para poder viver, né? Então, essa questão, né, da valorização, principalmente, do propósito que você tem na sua vida. Tem como ser humano ele viver sem nenhum desejo, sem nenhum propósito, né, de maneira alguma. Independente que seja, realizando ou não, todos nós temos um desejo a querer alcançar. Às vezes nós não conseguimos, né? Mas só o nosso desejo ali já é um sentido para você continuar vivendo. E relembrando que nós estudamos na aula passada, nós falamos sobre a questão da fenomenologia, né? Proposta por Edmund Husserl. Será que Edmund Husserl foi ele que criou esse termozinho? Fenomenologia? Não, não foi ele. Mas foi ele que tratou essa questão da fenomenologia como algo mais rigoroso. Então, a fenomenologia ela pode ser entendida como aquilo que se mostra pelos sentidos ou se estuda a essência, né, das coisas e como são percebidas, né? Então, na linguagem mais comum, né, simplesmente fenomenologia quer dizer aparição. Então, para Husserl, é algo que está no exterior da pessoa e como seu interior ele vai entender aquele objeto, ou seja, ele faz a relação, né, do ser humano com a natureza, ou seja, com a realidade, com o mundo, como é que o ser humano ele reage diante de diversas situações, né, dos fenômenos. E continuando, né, irei debater aqui sobre a questão agora do existencialismo, o indivíduo e a existência humana, né? Então, para iniciar aqui falar sobre o existencialismo, a filosofia existencialista ela surgiu entre o século XIX, através do Kierkegaard e Nietzsche, mas chegou ao século XX através do francês Jean-Paul Sartre, né? Que é esse terceiro filósofo aqui, da terceira imagem. Então, os filósofos existencialistas, ele tem diferenças teóricas, mas o que os aproxima é o foco de seus estudos nos seres humanos, em seus sentimentos, em suas vidas, enquanto seres individuais. Lá na Grécia Antiga, também já tinha o ser humano como centro de reflexão. Os filósofos ele passaram a focar muito nos seres humanos, né, depois de Sócrates. Mas aí você deve perguntar, então qual a diferença desses filósofos socráticos para esses filósofos existencialistas, né, que já são um pouco mais, já são mais recentes? Então, a diferença é que esses filósofos eles não estão tentando encontrar uma verdade para o ser humano, né? E nem tentando descobrir um destino, a origem da natureza, ou seja, da onde se originou tudo, né? Então, os filósofos socráticos ele colocava o ser humano como ponto de reflexão para entender a criação, o início de tudo. Então, esses filósofos existencialistas eles não estão discutindo uma ética para o ser humano, né? Então, eles estão focando no sentido da vida cotidiana, no individual. Eles estão focando na questão mais peculiar, o que você sente por dentro. Então, essas ideias do existencialismo é a sua existência na prática, é a sua existência em jogo. Ou seja, a nossa vida, a nossa existência, né, no mundo é como se fosse um jogo. Se você passa por um momento difícil na sua vida, então, ali você vai jogar aquele momento para poder sair daquilo dali, né? Deixar esse sofrimento para trás e em busca da felicidade, né? Ou você vai ficar só sofrendo ali, né? Então, você vai procurar algumas maneiras para poder se sair dessa situação. Então, isso é um jogo, de acordo com os filósofos existencialistas. Então, pessoal, então é bem diferente, né? De se discutir método científico também como
Descartes, como já falamos também sobre ele no conteúdo que eu ler foi do ano passado ainda, do segundo ano, né? Como Platão ele discute sobre o mito da caverna e também coloca o ser humano como ponto de reflexão. E é por isso também que os filósofos existencialistas eles vão ser bem influentes na psicologia. Outra característica também, né, que eu posso definir os filósofos existencialistas, né, é que eles estão discutindo a sua temática, né, a discussão sobre o absurdo, né? Então, para ele, o que é esse absurdo? O absurdo é esse propósito que nós temos na nossa vida, né? Esse desejo de conseguir alguma coisa, esse desejo de viver de tal maneira. Às vezes você nem tá com condição boa, né? De comprar uma roupa cara, de marca, ou de comprar um carro, mas você quer viver aquela vida de ter um carro, de ter uma roupa boa. Então, isso é a questão do existencialismo, né? E em cima disso, ele trabalha a questão do absurdo. Então, para vocês entenderem melhor, né, o que é o existencialismo? O existencialismo é uma corrente de pensamento cujo objeto de reflexão filosófica é o homem, o ser no mundo, construtor de seu propósito, de seu próprio destino, mas submetido a limitações concretas, né? Ou seja, é você o responsável pelo seu destino e colocando as suas limitações concretas. Então, aqui ainda falando sobre o propósito, né? Sobre o absurdo, né? O que eles entendem sobre o absurdo? É a ausência de uma proposta racional. Não há sentido a ser encontrado no mundo a não ser pelo significado que nós damos para a nossa vida. Isso é muito importante, então, para eles. Então, no momento aqui em que ele fala a ausência de uma proposta racional, o exemplo que eu dei, né, agora há pouco, de você não ter condição, mas você quer ter uma roupa cara, né? Então, você não está agindo de maneira racional. Então, está faltando ali, né? Está tendo a ausência de uma proposta racional. Você não está podendo viver essa situação, mas você quer, porque está na moda. Você quer, porque os outros vão te admirar. Então, isso para ele é o absurdo, ou seja, a ausência de uma proposta racional. Ok? E você é o responsável, né, das consequências disso. Como eu já falei para vocês, toda ação tem uma reação, né? Então, se você está agindo de modo irracional, você pode resultar algo ali constrangedor para a sua vida. E continua daqui, ó. Como característica marcante do existencialismo, temos a concepção sobre o absurdo, né? Que é a essência de um propósito. Perdão, a ausência de um propósito. Que não há sentido no mundo a ser encontrado além do significado que damos a eles, né? Então, nós que damos significado à nossa vida, por quê? Olha essa frasezinha, ó. Porque somos livres para tomar decisões. E falando sobre existencialismo, eu vou falar aqui para vocês de alguns filósofos existencialistas, né? Então, falar dele aqui, que ele é considerado o pai do existencialismo no século XIX, o dinamarquês Søren Kierkegaard. Ele era cristão, então, para ele, o objeto de estudo parte do concreto, da nossa existência, e não do abstrato. Nós damos sentido à nossa existência, porém, conseguimos suprir os vazios da nossa vida através da fé em Deus. Ou seja, ele era um filósofo cristão que acreditava em Deus. E para ele, o objeto de estudo, ele parte do concreto e não do abstrato, né? Significando que nós damos sentido à nossa própria vida. Que é o que eu seja, né? O que eu falei agora há pouco. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se você está vivendo dessa maneira hoje, é porque você quis, você procurou, né, viver assim. Tem pessoas que falam que no existencialismo não tem cristão, mas tem sim, porque Kierkegaard, ele foi o primeiro cristão. E ele não fala que Deus é que dá sentido para a sua vida, mas você tendo fé em Deus, você consegue cumprir
cobrir todos os vazios de sua vida, né? Superar os momentos difíceis, né? Alcançar os seus desejos. Você tendo fé em Deus, não é Deus que coloca ali o sentido para a sua vida, e sim através da sua fé você consegue alcançar, você consegue viver, né, de maneira melhor, superando as angústias, superando os sofrimentos. E falando aqui, né, mais de outro filósofo, vamos falar um pouco sobre Nietzsche. Então, Nietzsche ele questionou a existência de Deus e criticou o excesso de razão. Por fim, nos levou ao mundo caótico em que vivemos. Agora, diferente de Kierkegaard, Nietzsche vai ter um direcionamento para o teísmo, né? Com a ideia de que nós construímos Deus. Ele diz que Deus está morto, né? Quem nunca ouviu essa frasezinha de Nietzsche? Deus está morto. Então, nós mesmos, né, de acordo com a ideia aqui de Nietzsche, ele afirma que nós mesmos construímos uma ideia de Deus e nós mesmos matamos essa ideia de Deus. Então, para Nietzsche, Deus é a criação humana, que nós criamos e nós somos o protagonista de nossas vidas. E para ele, então, é diferente de Kierkegaard, né? Nessa concepção de Deus. Então, aqui, continuando, ó. Para ele, né, para Nietzsche, nós utilizamos tanto a razão que geramos o caos na nossa sociedade que nós estamos, né? Então, ele é um crítico radical ali do racionalismo, né? Ele diz que a nossa razão é que nos leva para mau caminho. Então, continuando, ó, nós utilizamos tanto a razão para construir verdadeiras máquinas que são capazes de fazer guerras, derrotar e matar pessoas ao longo da nossa história. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Né? Que nós utilizamos tanto a nossa razão, né, que nós chegamos ao ponto piores da nossa vida por culpa de nós mesmos, né, de ter utilizado essa razão. Então, ele afirma que essa razão não é o caminho para você chegar à felicidade, para você chegar no seu êxito, né? É um caminho para você chegar a um ponto de se revoltar contra você próprio mesmo. Então, aqui, o último tópico. Com o protagonismo que nós temos, nós mesmos damos sentido à nossa existência, né? Como afirmou o filósofo anterior, né? Nós mesmos somos os protagonistas de nossa vida, né? Se não for nós que vivemos a nossa vida, né? Vivemos uma existência ali de maneira que nós sentimos bem. Quem que vai fazer isso por nós? Não tem, né? Mas tem pessoas que preferem viver de uma maneira ali que os outros admirem do que viver a sua própria existência. Ou seja, essas pessoas elas estão perdendo a sua existência. E aí tem essa imagem aqui, né? Uma ironia de Nietzsche, como já falei daquela frase dele, que ele diz que Deus está morto. Ele diz que Deus é uma ideia da nossa mente, né? Que nós criamos Deus e nós mesmos matamos Deus. E aí diz aqui o seguinte, dia de finados, uma data para se visitar, aqueles que um dia existiram, né? Então, aqui Deus, querem dizer que nós criamos Deus e nós mesmos matamos Deus. Então, continuando aqui, galera, nós iremos agora falar, né, desse filósofo aqui, Jean-Paul Sartre, né, que ele foi um filósofo, escritor francês, e foi ele que deu sentido, né, que deu o nome existencialismo, né, aos estudos filosóficos desses outros filósofos e da reflexão dele. Como eu já falei, os filósofos do século XIX, eles não tinham nome, né, para essa reflexão que ele estava fazendo da relação do homem, do ser humano, com o mundo, né? Somente esse filósofo Sartre, que no início do século XX, ele fez uma concepção e criou esse termozinho para poder tratar essa reflexão dos fenômenos com a relação do ser humano. Aí aqui falando sobre ele, né? Jean-Paul Sartre foi o filósofo que mais procurou propagar a filosofia existencialista. Ele definiu que a existência precede a essência,
né? Então, essa aqui é a frasezinha mais famosa que nós iremos ver várias vezes, ó. A existência precede a essência. Ou seja, o próprio ser humano define a sua essência e a sua vida, e não Deus, outra forma pré-concebida, né? Então, não foi Deus que criou, né, a sua existência, e sim você mesmo, você é o responsável da sua própria criação. Então, para Sartre, os intelectuais devem desempenhar um papel ativo na sociedade, contribuindo para o uso de nossa consciência e escolha de formas adequadas, né, adequadas para a nossa vida, como já falei para vocês. Você quer ter uma roupa boa, você quer ter um carro novo, você quer ir para uma festa, mas você não tem condição, né? Então, você tem que viver ali escolhendo de forma adequada que está a sua vida. Você tem que aceitar a sua própria existência, né? Se você não aceitar isso, como eu já falei, você vai estar perdendo, né, o seu ser, você vai estar perdendo a sua própria existência, deixando de ser quem realmente você é. Então, sendo assim, né, cada um responde pelos seus atos, pelos seus próprios, né, pela sua própria responsabilidade, que a nossa vida, né, ela pode ser de escolha, né, a nossa vida ela pode causar angústia, pois podem afetar o mundo, né, também de maneira irreversível. Então, para Sartre, os intelectuais ele deve desenvolver o papel ativo na sociedade, né? O que são esses intelectuais? Aqui proposto por ele, falado por ele, são os filósofos que estão ligados à política. E aqui falando, né, daquela frasezinha que eu disse que é a famosa dele, de Sartre. Então, a existência precede a essência. O que significa? Ó? Que não importa o que fizeram de mim. O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Ou seja, você não está se importando da maneira, né, que lhe tratam ou pensam de você, né? Você está se importando da maneira que fizeram você, né? Então, estamos condenados a ser livre. O homem não é senão o seu projeto. E só existe na medida em que se realiza, né? Ou seja, no momento que a gente chega ao ponto das nossas realizações. Viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências, né? Então, você deve ter um equilíbrio ali entre as suas escolhas. Dependendo de uma escolha, você pode chegar a um arrependimento, né? Você pode chegar a um sofrimento, né? Então, tem a consequência ali final. Então, para ele, nós temos que estar ali nos equilibrando. Então, por isso que ele afirma, a existência, ela vai preceder a sua essência. Continuando, ó. Primeiro, ainda falando sobre a essência, sobre a existência que precede a essência. Então, primeiro você existe, depois gera a sua essência. Através do processo de liberdade, você vai se definindo, né? Ou seja, a liberdade de escolha sexual, né? A liberdade ali de você escolher um ritmo ali para de uma música para curtir, né? Às vezes os pais lhe proíbem você curtir ali um funk, aí para agradar eles você vai curtir ali uma músicazinha sertanejo, né? Então você não está vivendo a sua própria existência, você está vivendo ali algo para agradar os outros. Então, através da liberdade, você vai definir a sua existência, né? Então, se não pudessem, se fosse crime, né, se não fosse liberto para você escolher a sua opção sexual, né? Você não ia viver a sua existência. E já como é você que se define, você tem que ter cuidado para não tomar decisões erradas em sua vida. Ou seja, eu coloquei essas imagens aqui de vários sentidos, né? Um gato. Um gato, ele pode querer ser muito bem, né, um leão. Agir que nem um leão, né? Então, ele vai fazer o que ele quer, o que ele sente bem. Então, ele vai ali estar existindo. Mas só que ele pode sofrer com as consequências. A gente sabe que um leão
tem uma força maior do que um gato, né? Ele não vai querer ali combater com outro leão, gato, porque se achando que ele pode se tornar um leão, né? Então, por isso que aqui diz, ó, cuidado para não tomar decisões erradas em sua vida, né? Essa imagem aqui dessa índia, né? Ela pode muito bem ter nascido ali numa tribo indígena, mas ela não gosta ali da maneira que ele se veste, né? A sua cultura. Então, ela pode se libertar e viver outra cultura, viver em outro lugar, né? Então, é isso. É a questão da opção sexual, né? Que eu já falei. Você tem a liberdade de escolher a sua opção sexual. E aí, continuando. Então, aqui, ainda falando sobre Sartre. Sartre, em determinado momento, ele passou a se interessar por política lá na França. E ele passou a ter uma atuação política até mesmo dentro do movimento de esquerda. Ele era um cara muito importante para a política francesa. Como intelectual acadêmico, o Sartre definia que os intelectuais tinham um compromisso muito grande com a sociedade. Ele dizia que esses intelectuais tinham que contribuir para a sociedade, para ajudar a sociedade, criando uma consciência para poder fazer escolhas corretas. Então, Sartre, ele foi um cara que sempre foi valorizado pela política, né? Pelos políticos. E eles sempre olhavam para o Sartre, né? Os políticos olhavam para o Sartre com respeito, né? A palavra dele tinha muito respeito lá pelos anos 60 na França. E aí, né, Sartre, ele como sendo um intelectual, ele também como acadêmico, ele definia que os intelectuais, eles tinham um compromisso, como foi dito aqui, né, muito grande com a sociedade. Ele dizia que esses intelectuais, eles tinham que contribuir com a sociedade formativa para ajudar a sociedade criando consciência, né, como já foi dito aqui, para poder fazer as escolhas corretas. Então, pessoal, podemos perceber o que o existencialismo ele é importante nesse processo e para a nossa sociedade. A questão da existência, né, ela é trabalhada também na psicologia, né? Por que o ser humano ele age dessa maneira na sociedade, né? Será que ele está agindo de acordo com sua vontade mesmo, né? Com o que ele deseja para a sua vida? Ou ele está deixando de existir, de ter a sua essência para poder viver aquela existência de aparência, aquela existência que chama a atenção dos outros, né? Então, essa questão do existencialismo, né, ele é muito importante no processo para a nossa sociedade. E aqui, para finalizar nessa videoaula, coloquei aqui a capa de um livro, né, de Jean-Paul Sartre, que o nome do livro dele é O Existencialismo. O existencialismo é um humanismo, né? Nesse livro, ele relata uma descrição de uma palestra, né, que ele fez. E aí, tudo que ele falou nessa palestra está nesse livro. E é muito interessante que fala sobre a questão da existência humana, né? Muitas pessoas, ela deixam de existir a sua essência, como eu já falei, para poder viver aquilo que a sociedade lhe cobra. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, né? Que a gente vai esclarecer. Se deixou algo a desejar, também vocês podem me falar, que tô aqui para ajudar mesmo, tá ok? Então, muito obrigado por ter assistido, né? E estudem, que tudo vai dar certo para nós todos. Então, um beijo, até a próxima aula.